Se você sonhou ou teve um pesadelo, nunca diga isso. O que é isso? Ouça atentamente este vídeo do começo ao fim e tenho certeza de que, se Deus quiser, você vai ter uma visão impressionante do mundo dos sonhos. Como interpretá-los e como trazer bênçãos para a sua vida. Porque isso é muito relevante para o seu dia a dia. Escute atentamente. Vou começar com uma história impressionante. 1906, o rabino Haim Yehuda Leib e o rabino Shimon Tesvi tiveram um sonho incrível. Vou me basear, é uma história real, vou me basear. Uma das versões que eu vi é impressionante. Estou dizendo com minhas palavras, mas escute atentamente a história. Sonham o mesmo sonho impressionante e estão em Jerusalém. Sonham. E basicamente sonham. E basicamente são duas pessoas, dois anciãos, como dois grandes rabinos idosos. Eles eram jovens rabinos, dois grandes anciãos, que vêm e dizem para ele, você... E, por exemplo, se falavam com Shimon Tesvi, diziam, você, Shimon Tesvi, e Rabi e Rabino. E Yehuda Leib tem que construir, fundar a primeira Yeshiva, o primeiro centro de estudos cabalísticos em Jerusalém, Ashkenazi do mundo, Ashkenazi. Muito bem, muito bem. Sonharam. Agora, na mesma noite, sonharam e continuaram dormindo. De repente, de novo... Eles se viraram para continuar dormindo e, de novo assim, pensem em paralelo, cada um na sua casa. No meio da noite. Quando perceberam, obviamente eram rabinos muito sábios, eram jovens, mas também muito sábios, perceberam, obviamente, que precisavam conversar com o outro rabino. Portanto, os dois se levantaram naquela noite fresca, naquele clima agradável de Jerusalém, perto do mercado de Mahané e Yehudá, relativamente perto do Muro das Lamentações da cidade velha de Jerusalém, a alguns minutos a pé, um lugar lindo. Eles se levantam, pensam, 1906, se levantam e começam a caminhar da casa de um rabino até a casa do outro, e assim vice-versa. Começam a caminhar e de repente se encontram, pensam. No meio da noite, os dois dizem, para onde você vai? O que você está fazendo? Obviamente, os dois, muito impressionados, dizem, eu queria ir falar com você, e você? Eu também. Para quê? Eu tive um sonho, o outro não contou, eu também tive um sonho. O que você sonhou? Dois grandes rabinos, como? Quantos? Dois grandes rabinos com barba branca, anciãos com rostos radiantes. Me pediram que eu e você... O que te pediram? Que eu também, que eu e você... Que construamos, sim, que construamos um centro de estudos, sim, cabalístico, onde em Jerusalém sonhamos o mesmo. Portanto, chegaram à conclusão de que sonharam o mesmo. Se olharam, pensam... Eu imagino silêncio, barulhos de... As árvores, as folhagens das árvores em Jerusalém, silêncio absoluto. Os dois rabinos concentrados, pensando no que fazer. Isso implicava deixar o centro de estudos onde estavam estudando e começar do zero um novo projeto, uma nova yeshiva, um novo centro de estudos. Portanto, disseram, temos que fazer isso. E, de fato, eles fizeram. Eles fizeram isso. Eles começaram lentamente a arrecadar fundos, conseguir um lugar, conseguir rabinos, alunos, e aos poucos começaram a formar esse primeiro centro de estudos. Essa primeira yeshiva de Mekubalim, de cabalistas, na cidade de Jerusalém, a cidade sagrada de Jerusalém, impressionante, chamada hoje de Yeshiva, Centro de Estudos da Torá. Shar HaShamayim, o portão dos céus. Impressionante, o portão dos céus, impressionante, Shar HaShamayim. Agora, algo lindo que eu ouvi. Eles eram jovens, começaram a estudar lá, começaram a ser os fundadores e a estudar devagar, a ensinar, até que os dois grandes rabinos realmente se tornaram Rashi e Yeshiva, que são basicamente os diretores, os rabinos diretores da Yeshiva. É um cargo, é um lugar de muita responsabilidade, de muita honra, obviamente, ser o diretor
A yeshiva é basicamente como ser o grande rabino do centro de estudos. E eram os dois. Quando se passaram uns 60 anos, um deles perguntou ao amigo. Obviamente, amigos de toda a vida, ele disse. Você se lembra do sonho que tivemos? Ele disse, como eu não iria me lembrar? Tudo isso se sustenta nesse sonho? Ele diz, eu tenho uma pergunta que sempre me faço. E não sei a resposta. Talvez você possa me ajudar? Querido amigo, querido rabino, amigo, disse. Qual é a sua pergunta? Disse. Havia dois senhores idosos, barba branca, radiantes, rostos radiantes. Quem eram eles? Quem eram eles? Oh. Que pergunta você fez? Que pergunta impressionante. Eu acho que eu tenho uma possível resposta. Sério? Sim, vem comigo. Eles subiram as escadas, abriram a porta e entraram na sala de aula. Grande, onde fica a sinagoga, o centro de estudos. Imaginem o barulho da Torá. É preciso saber que quando estudamos a Torá, estudamos com força, com barulho, não é como uma biblioteca onde dizem para não fazer barulho. E isso e aquilo tudo em silêncio, não é? Um lugar, um centro de estudos, se você ainda não conhece, é impressionante. Um centro de estudos de Torá é um centro no qual você ouve vozes de Torá. Geralmente estudamos em dupla, um de frente para o outro, cada um com seu livro. E basicamente isso é chamado em aramaico, não em hebraico, de javruta. Javruta é o conceito de dois amigos estudando juntos, um de frente para o outro, com os livros na nossa frente e basicamente fazendo perguntas um ao outro. Basicamente, o judaísmo, como vocês sabem, é constantemente perguntas e perguntas e aprofundar e entrar mais fundo e mais fundo e mais fundo. Ou seja, como sabemos que o judaísmo é estudado em 4 níveis, ele chama isso de pardes, pishat, remes, drash e sod. Basicamente, são 4 níveis de estudo da Torá, que é a parte mais literal que sempre precisa estar ligada ao que os sábios explicam. Obviamente, nunca é totalmente literal, mas é basicamente o que se entende de forma mais literal. Mas sempre, como eu disse com os comentários dos sábios, remes é mais profundo, pardes, remes, drash é mais profundo e sod são os segredos da Kabbalah, o que mais profundo, obviamente. Pensem em um grande iceberg que se vê como uma enorme montanha de gelo, mas é preciso saber que cerca de 80% da superfície está abaixo das águas congeladas. Ou seja, o mar da Torá é um mar de profundidade infinita. Obviamente, porque é claramente a voz de Deus neste mundo, é o ensinamento de Deus, que é a Torá. Digo isso entre parênteses. Então, os dois grandes rabinos entram, todos os alunos em honra à Torá dos rabinos se levantam em respeito. Obviamente, quando chega um grande rabino, alguém mais velho, também nos levantamos em respeito à Torá. Que a pessoa tem respeito pela pessoa se for alguém mais velho. Obviamente, essas são leis muito, muito profundas, mas basicamente, imaginem muitos alunos se levantando em respeito à Torá dos rabinos e aos próprios rabinos. Eles vão caminhando, os alunos vão se sentando e continuam estudando e chegam a uma grande biblioteca. E ao fundo, o som da Torá dos alunos. Que pensem que eles dois são os fundadores de toda essa maravilha da Torá, das profundezas da Torá. Em Jerusalém, a cidade sagrada de Jerusalém, impressionante. E eles se aproximam de uma biblioteca, abrem a biblioteca e pensem um monte de livros na frente deles. Então, o que fez a pergunta, né? O rabino que fez a pergunta pensou que talvez eu fosse dizer, olha, neste livro, aqui pode ser que seja este autor, este grande tzadik, este grande justo, este grande autor ou este grande autor. De repente, seu amigo, o outro grande rabino, move um pouco os livros para um lado, move um pouco os livros para o outro lado e, de repente, o que havia no fundo? O que você acha? Um espelho. Move os livros e, de repente, os dois ficam congelados, como se diz em inglês, congelados. Agora, o rabino que fez a pergunta ficou mais congelado do que aquele que deu a resposta. Quem eram esses dois grandes rabinos que vieram ao nosso sonho em 1906?
Você percebeu que eram eles mesmos. Agora, 3 pontos de reticências. E eu te pergunto, antes de começarmos a aprofundar um pouco mais no tema de como interpretar seus sonhos, e o que nunca dizer quando você sonhar ou tiver pesadelos, 3 pontos de reticências. E eu te pergunto, gostaria que você me contasse nos comentários, o que isso te ensina? Tire alguns segundos para pensar. O que isso te ensina? O que isso te diz? Os 2 grandes rabinos, em 1906, anciãos foram até eles mesmos quando eram jovens e lhes disseram o que tinham que fazer. Obviamente, eles podiam escolher fazer ou não fazer. O que isso diz? Muito bem, muito bem. Muito bem, agora eu não vou para 1906, mas sim para um livro, que na verdade são muitos livros. É o Talmud, a Guemará. A Guemará está escrita na Guemará, no Talmud, que é um livro de mais ou menos 1500 anos atrás. É uma obra-prima dos sábios, da Torá oral dos sábios judeus. Basicamente dizem assim, eu traduzo diretamente para o português, que os sonhos seguem, ou seja, basicamente o resultado dos sonhos depende da sua interpretação. Estou traduzindo de forma livre. Os resultados dos sonhos dependem da sua interpretação. O que significa? O que significa? Agora sim, vou para a primeira pergunta que te fiz. Se você teve um sonho ou um pesadelo, nunca diga isso se for algo negativo ou potencialmente negativo. Qual é a sua interpretação? Portanto, você tem que ter muito cuidado, por exemplo, para não dizer coisas negativas sobre os sonhos. Principalmente com alguém que vai te dizer, sim, se você sonhou isso, e vai te dar uma interpretação negativa. Por quê? De forma simples, vamos dizer que não é você, mas alguém que recebe uma interpretação negativa de um sonho ou da sua vida em geral. E a pessoa acredita um pouco ou acredita muito. O que ela ouve repercute em sua alma. Quando digo alma, não me refiro à parte mais oculta do seu ser, mas sim à sua personalidade, à sua vida diária. Dizem para ela, sim, se você sonhou isso ou se fez aquilo, então isso e aquilo vai acontecer. E principalmente se envolvem assuntos de superstições e todo tipo de coisas negativas. A pessoa que é sensível a tudo isso pode realmente ser afetada em sua vida, ou seja, não vai ser neutro para ela, não vai ser neutro, vai realmente afetar a vida dela, porque a pessoa acredita no que ouve. Obviamente, em temas mais espirituais, como a questão dos sonhos, que nossos sábios explicam que os sonhos seguem de acordo com sua interpretação. Obviamente, os judeus. Se alguém tem um sonho e realmente quer aprofundar, obviamente a gente vai a um grande sábio, em quem confia, obviamente. É um grande sábio, com certeza ele vai dar uma boa interpretação, vai encontrar como desse sonho, buscar um bom caminho para fortalecer essa pessoa que fez a pergunta, ajudá-la a melhorar. Obviamente, é preciso pensar. Vou dizer isso em hebraico porque acho que isso pode te ajudar. Em geral, não se fala apenas sobre o tema dos sonhos. Não existe nada fora de Deus. Se você incorpora esse conceito de que não existe nada fora de Deus, não há nada que Deus não controle e você se conecta diretamente com Deus, não é? Superstições ou coisas que podem ser certamente fruto da sua imaginação ou da imaginação do outro, que podem te trazer males, influências. Você se conecta diretamente com Deus. Isso tira todos os seus problemas e te dá uma liberdade interna impressionante. Você entende que Deus, o Criador Todo-Poderoso, é quem supervisiona tudo. Não há detalhe neste mundo que Deus não supervisione a cada instante. Nossos sábios explicam que cada grama que existe, cada pasto que há, tem um anjo particular. Obviamente, Deus envia um anjo para dizer a cada instante, cresça, cresça, cresça. A cada momento, Deus supervisiona este mundo. No milímetro, obviamente, para você, até mesmo uma grama tem um anjo particular que diz para ela crescer a cada instante. Obviamente, você que é uma pessoa, tem uma alma, Deus te ama e confia em você, quer que você cumpra a sua missão no mundo e está com você constantemente. Conecte-se diretamente com Deus.
Basicamente, é preciso saber que o primeiro mandamento em hebraico é Mvkagai adveni alvhikaga aesar evitsati gaimeltes mtslm mbeit hbdim. O que significa? Eu digo em espanhol: eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra, do Egito, da casa da escravidão. E é muito importante que Deus fale em nível particular. Que te tirei, sou Deus, teu Deus. Ele é quem nos guia e quem nos chama. O segundo mandamento é Lo Elohim Jerimal Panai, não terás ídolos diante de mim. É a proibição total da idolatria, dirigir-se em oração a pessoas vivas ou mortas, objetos de qualquer tipo de material. Obviamente que não seja Deus, o Criador Todo-Poderoso. Portanto, o segundo mandamento é a proibição total de orar ou se dirigir. Ou, basicamente, colocar a confiança em algo ou alguém para ajudá-lo. Isso é idolatria propriamente dita, como se diz. É idolatria à pessoa que coloca sua confiança ou ora, que Deus não permita. Ou todo tipo de coisas que a direção é para algo ou alguém, pessoa morta ou viva, que supostamente vai ajudá-lo. E não se dirige a quem deve se dirigir a Deus, ao Criador Todo-Poderoso. Isso é idolatria, ou seja, o segundo mandamento, né? Está claríssimo que Deus abomina isso. Obviamente, em outros lugares na Torá, diz, obviamente, explicitamente a proibição de avodazará, como se diz em hebraico, ou idolatria, obviamente. Portanto, Deus, o Criador, é quem controla tudo. Então, se você entende isso, que Deus é o Criador que controla tudo e te cria. A cada instante, Ele te dá vida, a cada respiração que você dá. Cada neshima, em hebraico, é um sopro de vida que Deus te dá de presente. E a palavra neshama, como eu disse em outros vídeos, neshama e neshima têm as mesmas letras. Cada neshima, cada respiração que você tem, Deus te dá vida, alma e respiração. As mesmas letras, basicamente a mesma raiz das letras neshama. Você até ouve neshama, neshima. Portanto, Deus te dá vida para que você cumpra sua missão na vida. Portanto, voltamos ao tema dos sonhos. Como interpretar? Inclusive, quero te dizer algo importante. Nossos sábios explicam, se alguém sonha com certas coisas, o que isso implica ou que insinuação Deus nos dá. Muito bem, há coisas que dizem que podem ser negativas, pode soar como algo negativo se alguém sonha, e basicamente a inspiração é algo positiva, por exemplo, ter abundância. Mas se alguém usa a sua intuição particular, sua percepção particular do que acredita, e começa a imaginar todo tipo de ideias, sem nenhum fundamento, podendo chegar a conclusões totalmente desastrosas. Portanto, o tema dos sonhos é sempre muito importante. É um exemplo, mas tudo na sua vida sempre procure um sábio judeu da ortodoxia judaica, em quem você obviamente confia que segue a lei judaica e você realmente pode pedir conselho. E certamente, geralmente, você vai se deparar com respostas opostas ao que você acreditava. Por uma, especialmente em assuntos mais espirituais, obviamente não coisas lógicas, mas em questões de um sonho. Ah, sonhei com tal coisa? Então eu acho que não. Com certeza o sábio vai te dizer não. Nossos sábios explicam que se você sonhou com isso, pode haver um indício que tem a ver com tal e tal coisa que pode ser algo excelente. Portanto, é preciso ter muito cuidado com interpretações pessoais sem nenhum tipo de fundamento real na Torá, que basicamente a Torá é a vontade de Deus neste mundo. Na verdade, a palavra anochi é a primeira palavra do primeiro mandamento, que literalmente seria eu, anochi. Ontem eu reclamei, eu sou Deus, o teu Deus. Essa seria basicamente a tradução, mas nossos sábios explicam que a palavra anochi esconde uma sigla impressionante, que é assim em aramaico, não em hebraico, em aramaico, que é o idioma que se falava na Babilônia, diz assim, Ana nafshik. David sou eu, minha alma, eu escrevi e entreguei, impressionante. Portanto, Deus nos insinua no primeiro mandamento, na primeira palavra, o primeiro mandamento que Deus basicamente lhe fez. De forma metafórica, escreveu sua alma na Torá e a entregou ao povo israelita. Para quê? Para trazer bênção e luz para o restante das nações e para o mundo inteiro, para toda a humanidade, se Deus quiser, é para isso. Viemos ao mundo com muita humildade, muita responsabilidade e muita alegria. Que alegria e que responsabilidade ao mesmo tempo. Nós, o povo de Israel, temos que ser luz para as nações. Ensinar Torá, ajudar a criar bênçãos e tudo de melhor para a humanidade, que é o mundo de Deus. Que amamos a Deus, amamos a sua humanidade, suas criaturas, toda a sua criação, graças a Deus.
Então isso é muito importante. Agora quero encerrar a aula com o primeiro sonho dos dois grandes sábios, Rab Haim e Udal Lev. E Rabi Shimon Tezevi, o que esse sonho nos diz? O que esse sonho nos diz? Primeiro é algo, se você escreveu, se ainda não escreveu, escreva, e se não, se quiser. Depois da aula, nos vemos nos comentários e aí eu adoraria ver o que você escreveu. O que esse sonho te disse? Mas eu quero te contar um pouco, compartilhar com você o que eu sinto com esse sonho, basicamente. Finalmente, a melhor versão desses dois rabinos jovens veio do futuro para o presente, para aquele 1906, e disse para eles: olhem, vocês têm um potencial muito grande e têm ou seja, basicamente, Deus deu para vocês esse presente, que é essa mensagem. No nível dos sonhos, um sonho incrível que os dois tiveram simultaneamente na mesma noite. Incrível. É algo obviamente impressionante, uma providência divina impressionante. Mas a gente pode falar também de sonhos menores. Mas vamos falar desse sonho primeiro. Basicamente, as duas luminárias que vieram do futuro para o presente, para 1906, disseram para eles: olhem, vocês têm essa oportunidade, vocês têm qualidades muito únicas e Deus confia em vocês, que vocês acreditem. Fundam a primeira Yeshiva de Mekubalim, o primeiro centro de estudos cabalista Ashkenazi, na cidade sagrada de Jerusalém. Vocês obviamente podem fazer o que quiserem, vocês têm um presente que é o livre-arbítrio, podem continuar estudando, onde estudam, serem bons rabinos e terem uma vida excelente. De Torá em Israel, mas estariam perdendo a missão mais exata para vocês. Se vocês viverem a vida que vivem agora e não ouvirem esse sonho, vão viver uma vida correta, feliz? Também. Mas quando forem idosos e virem o que poderiam ter alcançado, teriam dito: por que não ouvimos o sonho que tivemos? Tínhamos outra missão muito mais precisa do que a que realizamos. A que fizemos foi correta, mas não foi a precisa. Mas graças a Deus eles ouviram esse presente de Deus. Obviamente era algo em nível lógico. Os dois, na mesma noite, sonharam a mesma coisa. Era algo excelente, que era ensinar Torá, construir uma yeshiva, era algo que por todos os lados era excelente. É preciso ter muito cuidado. Alguém não pode sonhar algo e dizer: Deus me mandou essa insinuação e que Deus me permita fazer algo negativo. Isso, obviamente, é totalmente proibido. E a pessoa sempre, se tiver dúvidas, pode ir ao seu rabino perguntar: sonhei isso? Ou quero isso? Ou penso isso? Não só com sonhos. Esse tema dos sonhos é interessante porque nos dá espaço para falar de outros assuntos também, não apenas sobre os sonhos propriamente ditos. Portanto, toda vez que alguém tem uma dúvida, sempre é muito importante contrabalançar. Com um grande sábio da Torá que nos diga o que pensa, o que opina, se a direção está correta, se é isso que ele entende que Deus quer para nós. Obviamente o grande sábio conhece a Torá, conhece a lei judaica, obviamente sempre se baseia em elementos muito concretos da Torá. Então que tenhamos o mérito de sempre buscar uma vida, de realizar os sonhos neste mundo, ou seja, de viver sonhando e realizar esses sonhos. O que é sonhar? Fazer a vontade de Deus com alegria e com o coração, cumprir nossa missão, como dissemos, da forma mais exata, não de maneira genérica ou geral, seguir o caminho certo de forma geral. Não, isso obviamente é muito bom, mas é preciso tentar a cada instante, obviamente, falar com Deus, pedir orientação a Deus. Ajuda-me, Deus, a fazer a tua vontade da forma mais exata possível. Como posso ajudar da forma mais exata cada pessoa em cada instante? O que dizer, o que não dizer, o que devo calar e o que devo falar? E se eu falar, como devo falar para que a pessoa ouça da melhor forma possível? Eu estou dando ideias e exemplos. Cada pessoa de acordo com seu lugar no mundo. No seu local de trabalho, no seu local de estudos, com sua família, onde quer que você esteja, ver e se conectar constantemente com Deus, falar todos os dias com Deus. Idealmente, um momento fixo, em um lugar fixo, tranquilo, onde ninguém te incomode com suas palavras. Peça a Deus orientação, conselho, isso é o ideal, isso é perfeito. E assim, se Deus quiser, você vai estar alinhado e alinhada à vontade de Deus para fazer a vontade dele da forma mais ideal possível.
Então é muito importante que tenhamos isso em mente e, como dissemos, ter muito cuidado para não contar as coisas. Sonhos, há pessoas que podem te dar uma interpretação negativa, isso obviamente não faça, e sim, pessoas positivas que possam te ajudar. Podem te fortalecer com você mesmo, com você mesma. Como buscar um fortalecimento dos sonhos ou dos sonhos que você tem e quer realizar? Sempre buscar isso. É preciso saber, como explicam nossos sábios cabalistas, que o que a gente vê fora é o que acontece dentro. Também tem a questão do otimismo. O otimismo não são só os sonhos, não são só os sonhos. Claro, tentar interpretá-los de forma otimista, como dissemos, isso é algo básico, mas também sua vida em geral, ser otimista. Também, como explica Rabbi Nachman, o grande justo Rabbi Nachman de Breslau, diz assim: se você acredita que algo pode quebrar, também tem que acreditar que pode consertar, que pode reparar. Ele traduziu de forma livre. Ou seja, mesmo se você errou, tem que saber que isso tem uma solução. Ou seja, se você acha que algo pode ser quebrado, pode ser partido, isso também pode ser consertado. Ou seja, sempre pensar, como? Também dos pequenos erros que você cometeu. Como melhorar? Pedir perdão a Deus, pedir orientação a Deus, como dissemos, tentar constantemente melhorar, pedir perdão ao próximo se você fez algo negativo, se disse algo negativo, constantemente reparar e ver sua vida com otimismo, ver sua vida com luz. É muito importante. Ver a si mesmo, ver aos que estão ao seu redor, ver toda a humanidade, um vínculo com Deus otimista e feliz e alegre. Se você gostou deste vídeo, quero te convidar, obviamente, a entrar no meu canal Mentores Espirituais Televisão, onde há muitos vídeos sobre todos os tipos de temas. E também que você faça parte, se ainda não faz parte, da minha amada comunidade Israel High. Que tudo seja em abundância, com muitos sucessos e bênçãos, e sonhos puros, limpos, cheios de otimismo e luz para a bênção de toda a humanidade. Eu os entrego constantemente à vontade de Deus, com alegria e bom coração, sucessos e bênçãos.